palavra que nos renova, nos revigora e traz destino e direção à nossa vida. Ó Deus, estamos orando, buscando ao Senhor e nós te pedimos, ó Pai, fala conosco. O nosso coração está aberto, sensível para receber algo do céu nesta noite. E nós te adoramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Muito bom poder voltar de novo aqui. Acho que eu tive uma vez no ano passado, no ano retrasado. Muito grato a Deus por essa oportunidade. Fico mais tranquilo de ver rostos que eu conheço, que aí, né, fica mais tranquilo. André, Marcos, o Igor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que está aqui. Tia Neide, estou vendo ali, né? Andressa, Ana Lívia, o Luiz, acho que está em algum lugar aí, mas eu já até falei com ele pelo WhatsApp. Lá em cima fez o sinal. Os irmãos que eu encontrei há pouco tempo lá na irmã Lucelena, né? Tivemos um dia ali. Amado, é uma oportunidade muito importante de poder estar aqui com vocês. Pastor Douglas, obrigado pela confiança, pela oportunidade. Eu congrego ali na Assembleia do Ministério Bom Pastor. O Gabriel aí também, né, Gabriel? Deus abençoe. Congrego na Assembleia de Deus no Ministério Bom Pastor. Meu pastor é o pastor Marcos Eli, que já orou por mim, me abençoou para que eu estivesse aqui, para ser somente um canal de bênção para a sua vida. Tá? Esse tema, ele é maravilhoso, né? Família no altar. Como esse tema, ele é necessário para nós sempre. Ele não passa, ele sempre é necessário. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra com o tema a respeito de alguns desafios da família cristã. Ao final eu quero encerrar deixando uma pergunta para cada um de nós. E antes que eu prossiga, louvo a Deus, está ali a minha esposa comigo, ela se chama Thaís, meu filho Luiz Gabriel de 12 anos, meu filho Vitor de 9 e minha filha Alice de 7. Deixa eu fazer uma pesquisazinha de campo aqui. Quem tem até um filho, levanta a mão assim para mim ver. Quem tem de 2 para cima, levanta a mão. Eita glória! Nós estamos aí, né? Já se diz que quando nasce o primeiro, uma historinha que tem aí, nasceu o primeiro, aí ele foi lá, comeu terra, o pai pega ele desesperado e leva para o hospital porque comeu terra. Aí quando vem o segundo, ele come um pouquinho de terra, o pai vai lá, lava a mão dele e libera ele para brincar de novo. Aí quando ele vem o terceiro, que ele vai lá, comeu a terra, um pouquinho de terra ali, a mãe vira e fala, já até almoçou, não precisa. Mas é assim que a gente vai, o Senhor vai nos guardando, vai nos abençoando. E eu queria que você guardasse um negócio muito importante também. Se eu disser algo aqui diferente daquilo que o seu pastor te ensina, você vai ficar com a palavra do seu pastor. Amém? Temos esse acordo? Porque eu tenho aprendido que a ovelha tem que comer comida com o seu pastor. É ele que alimenta, é ele que prepara. Está ali, sol a sol, chuva, com poucos ou com muitos, é ele que prepara o alimento para você. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Vou ler aqui poucos versículos, só para a gente poder introduzir aqui num texto. A Bíblia é recheada de famílias que nos dão exemplos assim extraordinários. E eu quero usar essa família aqui para a gente poder endossar a nossa palavra hoje. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 2, que diz para a gente assim: havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te de que não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisas imundas, porque conceberás e darás à luz a um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido, um homem de Deus cujo semblante era como de um anjo de Deus, extremamente impressionante, veio a mim. Não lhe perguntei de onde era e não me disse o seu nome. Ele, contudo, me disse: tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado de Deus desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor,
Ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Verso 9 e a gente encerra. Deus ouviu Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas não estava com ela seu marido Manoá. Se a gente pegar na Bíblia, a gente tem exemplos extraordinários. Você tem José e Maria, que exemplo de família que a gente tem, de casal, reciprocidade, entrega, cumplicidade, amor, paciência, e por aí afora vai. Mas a gente também tem Ananias e Safira, um excelente exemplo do que não fazer, querer enganar os servos de Deus. Mas aí você vai encontrar exemplos também como Abigail e o seu marido Nabal, homem duro, homem rude, imprudente, bruto, imaturo, mas uma mulher sábia, equilibrada, falava bem, evitou um grande problema. E dentre outros nós temos aqui Manoá e sua esposa, que a gente não sabe o nome dela, Gabriel. Tem umas pessoas na Bíblia que elas fizeram coisas extraordinárias, mas a gente não sabe o nome delas. Receberam curas e a gente não sabe o nome delas. A mulher do fluxo de sangue, qual que é o nome dela? Mulher do fluxo de sangue. Você não sabe o nome dela. E tantos outros momentos aqui a gente vê que Deus não está preocupado em rotular. Ele quer operar milagres e maravilhas aonde há liberdade, aonde há um coração disponível. Ele está pronto para fazer. E aqui nós temos Manoá, é o nome do pai de Sansão. Mas e a mulher dele? Não sabemos o nome. Mas o que me encanta nessa família, e o primeiro desafio que eu quero compartilhar aqui, porque eu quero falar um pouquinho sobre superando desafios para chegar no altar de Deus. Superando desafios para chegar no altar de Deus. E antes que eu prossiga, me diz uma coisa, só para eu saber se eu estou em casa junto com vocês. Os maridos que aqui estão, levanta a mão assim para eu me sentir mais isso. Alguma vez a sua esposa já disse e você ouviu dela aquela frase assim: eu não te falei? Sem ser eu. Já ouviu? Me ajuda aí, já ouviu? Ótimo, ótimo. Já ouviu, né? As mulheres alguma vez já falou assim um pouquinho a mais do que devia falar com o marido e ele ficou ranzinza do outro lado? Só para a gente saber se a gente está em casa. Amém? Porque família tem problemas, tem dificuldade. Tem dificuldade. Eu dentro das minhas possibilidades, eu procuro sempre que a minha esposa esteja comigo e meus filhos, principalmente quando eu ministro, porque são eles que me assistem em casa. São eles que sabem quem é que eu sou. São eles que me escutam aqui, e às vezes aquele do meio ali, ó, é o de 9, às vezes é ele que vira para mim e fala assim: pai, o senhor falou lá, mas não está fazendo aqui. Aquele do meio ali, cujo nome é Vitor, é ele que faz isso. Mas são eles que me assistem, são eles que me acompanham, porque a gente tem problema, irmãos, a gente tem dificuldades. Aí essa família aqui me encanta, porque nós sabemos que o sacerdócio está sobre o homem, ele é o cabeça. Mas engraçado, a mulher estéril, a gente não sabe o nome dela, a gente tem que chamá-la de mulher. Manoá não era pai, tinha um desejo ali, a gente pode entender assim, mas você já observou que o anjo aparece para falar com a mulher e não com ele? É para ela que o anjo aparece e fala assim: você é estéril, mas você vai ter um filho. Já deu a definição do sexo, menino, e já deu as orientações do cuidado. Aí ela volta, né, ela vai até o marido e fala assim: Manoá, apareceu um anjo, falou uma coisa comigo, mas eu não perguntei o nome dele não. Ele não briga para saber, mas que história é essa de homem que apareceu, de anjo que apareceu? Ele não briga com ela, ele não reclama. O que ele vai fazer? Ele vai orar ao Senhor. Aí ele ora ao Senhor e pede assim: Senhor, envia de novo aquele anjo para falar com a gente o que nós temos que fazer para cuidar do menino. Ele creu na promessa que ela recebeu, e ele não ora pedindo para falar com ele ora pedindo instrução. E o texto diz, a gente leu aqui, que Deus ouviu a oração dele. Que negócio legal. Deus ouviu a oração de Manoá.
Mas para quem que o anjo aparece de novo? Para a mulher. O anjo não aparece para ele, mas Deus ouviu a oração dele. O anjo aparece para ela. E enquanto o anjo está lá falando com ela, ela pede um momentinho, corre atrás, chama Manoá. O anjo apareceu de novo. E os dois vêm agora juntos. E eles pedem: como é que nós vamos cuidar do menino? E ele repassa a instrução. E um pouco mais abaixo, depois você pode ler em casa, os dois, Manoá e a esposa, eles vão juntos agora oferecer uma oferta, juntos. E depois que a oferta é aceita, os dois juntos, lá no versículo 20, os dois vão se quebrantar, vão ali, se derramar diante do Senhor, porque a oferta foi recebida. Os dois juntinhos. Só que depois que o anjo vai embora, bate um desespero em Manoá e ele acha que vai morrer. Porque ele viu o anjo do Senhor, ele acha que vai morrer. Aí vem agora a sua mulher, sábia, e vai e fala com ele assim: calma, você acha que Deus nos permitiria tudo isso para nos matar? Nós não vamos morrer. E mais à frente vai se cumprir, Sansão vai nascer, e daí a gente conhece a história. O que eu vejo dentro dessa família para nós aqui? Respeito. Esse é o primeiro desafio para nós levarmos a nossa família ao altar de Deus. E por esses dias, estudando sobre a palavra altar, eu achei um negócio muito interessante, que um dos significados de altar é lugar de encontrar Deus. Então, quando nós estamos falando de família no altar de Deus, levarmos a nossa família a encontrar Deus. Só que nós temos problemas, nós temos dificuldade. Nem todos os dias a gente está sorrindo, nem todos os dias nós estamos bem. Tem dia que a gente está passando mal, está mal-humorado, está indisposto, está com problema para resolver, ouviu uma informação que você não gostaria. Nem todos os dias nós estamos bem. Amém, irmãos? Nem todos os dias. Mas todos os dias é dia de nós levarmos a nossa família ao altar de Deus. Só que a gente não pode levar e voltar, a gente precisa levar e estar no altar. E muitas vezes são as ações que acontecem dentro de casa que nós vamos atrapalhando a nossa família de chegar no altar de Deus. São as ações que começam lá, porque a igreja ela acontece aqui, mas ela começa em casa. A Bíblia vai dizer que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu sou a primeira igreja. Depois eu junto com a minha esposa, eu com ela, a Bíblia diz que eu e ela nós somos uma só. Então eu tenho uma igreja com ela, espiritualmente falando. Mas só que eu e ela com meus filhos, nós também temos uma igreja. Porque se a porta da igreja estiver fechada, lá em casa tem uma igreja, que sou eu. Lá em casa tem uma igreja, eu e minha esposa. Lá em casa tem uma igreja, a minha esposa e meus filhos. Depois é que nós vamos para fora. Sociedade, igreja, trabalho, escola. Então lá em casa tem que ter altar, lá na sua casa tem que ter altar. É lá que a gente tem que levar a nossa família ao altar de Deus. Aí quando a gente chega na igreja, a gente está quente. A brasa, como foi cantado aqui, já está pegando fogo. Aí você chega aqui, tem glória, tem aleluia, tem adoração. O negócio está leve, está suave, porque a família já está no altar de Deus. Ela já encontrou Deus, ela sabe o caminho. Mas um dos desafios é respeito. Por que esse é um dos desafios? Eu não sei se é só lá em casa, mas talvez seja com você também. Lá em casa, de vez em quando, um fala mais alto que o outro. De vez em quando tem uma diferençazinha. Meu filho ali mais velho está chegando na adolescência, negócio fantástico de adolescência. Eu tenho a minha filha, que é a única ali, a mulher, ela quer se impor, ela quer fazer do jeito dela, e está lá, a gente vai tendo que aprender a lidar com aquilo. Mas Manoá, ele não desrespeita a sua esposa, e nem a esposa desrespeita ele. Deus falou com ela, mas atendendo a oração dele. E ele, tranquilamente, vamos lá nós dois orarmos. Ele fala, vamos nós oferecermos uma oferta. Muitas vezes nós quebramos o respeito dentro de casa. O respeito no falar, no retribuir o que foi falado. O respeito no agir e no retribuir a maneira como se houve aquela ação, se foi feita ou não. Nós quebramos muitas vezes o respeito lá dentro de casa.
e depois não entendemos por que a gente não consegue chegar no altar de Deus e desfrutar do que Deus tem para nós no altar dele. Respeito. A família é um lugar que nós temos, irmãos, a oportunidade de vivenciar na prática unidade, respeitando a individualidade. Se eu pegar minhas mãos e fizer isso aqui e tentar segurar ela, aí vem o Marcos César Peixoto, ele puxa meus dois braços assim para um lado e para o outro. Os irmãos concordam que é fácil ele distanciar minha mão uma da outra? É fácil ele fazer. Mas e se eu fizer assim? Você concorda que eu consigo um pouco mais de resistência? Sabe o que é isso? Individualidade com unidade. Eu sou quem eu sou, minha esposa é quem ela é, mas nós dois juntos somos mais fortes. Não adianta você querer pegar quem você é e fazer sua esposa querer ser você, nunca ela vai ser. Você tem que encontrar essa unidade com a individualidade. Respeite ela, respeite ele, una forças e o inferno jamais vai prevalecer na sua casa. E muitas vezes o respeito quebra essa unidade, aí tem só a individualidade. É eu, o outro do outro lado, eu. Aí a gente está junto, mas não estamos unidos. A gente chega junto na igreja, mas está separado em casa. Deita junto na mesma cama, mas está separado de pensamentos. Almoça junto na mesa, lugar de comunhão, mas estão separados de sonhos, de projetos. Estou junto, mas não estou unido. Eu venho junto no mesmo carro, mas estou separado de propósito. Um está quente, querendo chegar no altar de Deus, e a outra está louca para poder ir embora, porque não suporta. Mas não é a igreja, não é o culto, é o respeito que foi quebrado dentro de casa. E aí a gente não consegue, algumas vezes, levar a nossa família ao altar de Deus. E me ajude, porque eu preciso ajudar o pastor Douglas. Essa culpa não é do pastor, ela é minha, eu, marido, porque antes de ser pastor, eu sou marido, eu sou pai, eu sou sacerdote, eu sou o responsável pela minha casa. Então, da espiritualidade da minha casa, quem é o responsável sou eu. Da espiritualidade da minha casa, o responsável sou eu. Se está orando pouco, se não tem temor, se não tem conhecimento, se não tem ensinamento, o responsável sou eu. Isso é um negócio que bate um pouquinho com a gente. Mas um segundo desafio que eu quero falar, ele foi muito cantado aqui, foi falado no início pelo irmão ali que é o pai do Luiz Henrique, mas eu não sei o nome do seu pai ainda. Roberto, irmão Roberto, prazer em conhecer. Seus filhos são uma bênção. Júlio, que está um pouquinho mais distante, são uma bênção. E as suas ovelhas que trabalham comigo, eu testemunho, dão um exemplo de crente, de cristão, tá? Provérbios 27, 2. Louve-te um outro lábio e não você mesmo. Então eu estou louvando vocês a Deus diante do seu pastor. Permaneçam assim, André, Marcos, Gabriel que está chegando, Luiz, o Júlio quando esteve com a gente ali, meu Deus os abençoe. Foi muito falado aqui então pelo irmão Roberto. Sabe qual que é o segundo desafio para nós levarmos a nossa família ao altar de Deus? Perdão. Perdão. Jesus, foi lido, eu anotei aqui, o irmão Roberto leu. Confirmação do Senhor do que Ele tem que falar conosco. Perdão. Mateus 5, 23 e 24, os versículos que ele leu. Jesus vai falar assim, se você vier ao altar, trazer a sua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai lá, você e ele, resolve o negócio, depois vem apresentar a sua oferta para mim. O que Deus está ensinando para nós, o que Jesus está ensinando, antes da sua adoração, tenha perdão. Antes de trazer a sua oferta, tenha conserto. Antes de trazer o seu louvor, tenha a sua unidade restaurada com a esposa e com os filhos. Às vezes minha esposa vai ministrar e recentemente aconteceu uma situação e ela entendeu que ela me agrediu com palavras. Ela entendeu, apesar de eu não ter entendido.
E ela estava preparando a ministração dela, e daqui a pouco ela me chama lá, e eu preciso falar com você, me perdoa ali pelo que eu fiz ali, e está de boa, isso é tranquilo demais para ela. O problema é quando sou eu. É quando sou eu que vou ministrar e que eu fiz ou que eu falei alguma coisa e ter que chegar para ela aí gagueja e me perdoa. Para mim é difícil. O homem, porque você consertar o que está quebrado em casa, às vezes é muito mais difícil do que você chegar aqui, chamar um irmão que você vê ele todo domingo ou toda terça. Aqui, você me desculpa, você me perdoa aquele negócio. Agora, a esposa que você dorme, acorda, passeia, almoça, janta, alegria, viagem, passando mal, às vezes é mais difícil você ter que chegar ali e falar: me perdoa, porque eu quebrei o respeito. Mas se Jesus olhou aquela situação e ensinou os discípulos: olha, primeiro vocês consertem para depois ofertar. Se Deus rejeitou a oferta de Caim por causa de como ele estava, e Deus alertou para ele: olha, cuidado com o que está no seu coração. Se Deus alertou, ele não recebeu a oferta dele por causa de como ele estava. Você imagina eu com minha esposa, quando a Bíblia diz que eu e ela somos uma só carne? Que adoração Deus está recebendo de mim se eu estou quebrando o respeito com ela? São desafios que a gente enfrenta, que começam dentro de casa, para nós trazermos a nossa família ao altar de Deus. Hoje de manhã, irmãos, Deus é espetacular, amém? Deus é maravilhoso. Aí nada como uma experiência no dia para poder falar sobre família na terça-feira à noite, na igreja metodista do pastor Douglas. Porque na hora do almoço, eu juntei as minha turminha, Luiz, Gabriel, Vitor e Alice, eu chamo por escadinha, e ó, faz isso aqui, que estava faltando a tarefinha deles, cada um fez. Aí eu desci, para já me aprontar para voltar para o trabalho, elogiei o Luiz Gabriel pelo serviço dele, elogiei a Alice pelo serviço dela, e eu chamei a atenção do Vitor pelo serviço dele. Ele virou para mim e falou assim: mas o senhor elogia todo mundo e a mim o senhor me chama atenção. Aí eu fui trabalhar. Quem disse que eu fiquei sossegado? E o Senhor falando comigo, e eu estaria aqui. Cheguei em casa, depois do expediente, está ele lá fazendo o serviço dele. Eu cheguei e falei assim: meu filho, você me perdoa, papai fez errado. Elogiei todo mundo e não reconheci que mesmo seu serviço não tendo sido feito, mas você estava fazendo. Às vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade para trazer a nossa família ao altar por causa do que nós estamos quebrando dentro de casa. Muitas vezes nós temos dificuldade para poder sair do templo navegando, sabe? Não tem aquele hino: eu navegarei no oceano do Espírito. A gente tem dificuldade para navegar por causa do que nós estamos quebrando em casa. Está furando o barco em casa, está quebrando em casa, e depois quer restaurar na igreja. Não vai não. Você vai ouvir a palavra de instrução aqui, você vai ouvir a palavra de conhecimento aqui, mas vou te contar um segredo: você vai ter que voltar para casa e consertar em casa. O fogo pode cair aqui, mas você vai ter que chegar em casa e consertar em casa. Se é o filho, chama ele no lugar. Se é a esposa, vai para o quarto, fecha a porta e conserta lá. Porque os desafios que a gente precisa para levar ao altar do Senhor. E para encerrar, meu Deus, qual que é o último desafio que o Senhor me deu aqui, meus irmãos, para poder falar sobre os desafios de levar a nossa família ao altar do Senhor? Exemplo. Não adianta eu fazer chover fogo na igreja, se em casa eu chuto, eu brigo, eu espanco, eu humilho, eu desprezo, eu não reconheço, eu não agradeço, eu não abraço, eu não presenteio. O exemplo, ele é um outro desafio que a gente tem, porque os nossos filhos, vocês que ainda não casaram, mas vão se casar, e passarão por essa doce experiência de você ser o exemplo da sua casa. Aí você vai entender: ah, por isso que meu pai fazia assim, por isso que a minha mãe fala. Aí você vai entender, mas é daqui a pouquinho. Para aqueles que já estão, imagine os seus filhos
como alunos assentados no banco da sua escola, lá na sua casa, aprendendo todos os dias a como ser um homem, um pai, um marido e um servo de Deus. Os nossos filhos são alunos sentados no banco da minha escola, todos os dias aprendendo com a minha esposa como ser mulher, esposa, serva de Deus e mãe. Eu não sei quanto a vocês, mas esse negócio para mim é muito pesado. Porque o dia que eu entendi que os meus filhos são meus alunos e eles estão aprendendo comigo a como servir a Deus, eles estão aprendendo comigo a como ser homem, eles estão aprendendo comigo a como ser marido, e eles estão aprendendo comigo a como ser pai dos filhos deles, foi muito pesado para mim, saber que eles são meus alunos e eu sou o professor. Só que hoje eu quero compartilhar com você. Pai, você é o professor e ele está lá sentado no banco aprendendo com você. O banco da cadeira de onde vocês assentam para as refeições. Ele está lá sentado aprendendo com você. Ele está sentado aqui na igreja, mas ele está olhando você. Ele está aprendendo com você. Mães, o seu filho está sentado no banco da sua escola aprendendo com a senhora a como ser esposa, a como ser mãe, a como ser serva de Deus, a como ser mulher. Aí a pergunta que eu disse que eu deixaria é: e se Deus perguntasse para os seus filhos assim? No meu caso, Luiz Gabriel, Vitor e Alice: como é o casamento dos seus pais, Luiz Gabriel? O que o meu filho mais velho responderia para Deus? Se Deus perguntasse aos meus filhos assim: como é a sua casa, Luiz Gabriel, Vitor e Alice? Como eles diriam para Deus que é o Diogo, que é a Thaís? Eu queria que você pensasse nisso, refletisse a esse respeito. Eu não sei como é que está a sua casa, talvez tudo esteja bem, glória a Deus por isso, o Senhor mantenha, mas tempestades vêm, e é na tempestade que a gente aprende a ser forte, é na tempestade que a gente cresce, é na tempestade que a gente amadurece, é no confronto que a gente encontra as nossas áreas fracas e aprende a ser forte, é na oposição que você aprende a ser resistente para continuar de pé. E aí nós vamos entender o que Provérbios vai dizer para a gente: no dia da adversidade, se te mostrares frouxo, a tua força vai ser pequena. Provérbios diz isso. No dia da adversidade, se te mostrares frouxo, a tua força vai ser pequena, porque as nossas áreas fracas, Deus não quer arrancar. As nossas áreas vulneráveis, Deus não quer desprezar. É como uma academia. Aonde está fraco, você faz o quê? Faz exercício para ficar forte. A matéria que você tem dificuldade na escola, o professor não tira ela de você, ele põe você com um reforço. Você precisa melhorar. Então, aonde nós estamos sendo fracos, Deus nessa noite está nos fortalecendo. Aonde nós estamos sendo limitados, Deus está te dando instrução para você avançar. Marido, aonde você está tendo dificuldade de progredir, Deus está te dando alimento para você construir. Mulher, aonde está sendo difícil para a senhora caminhar, Deus está te dando sabedoria, porque a senhora é aquela mulher sábia de Provérbios 31, aquela mulher virtuosa. Você já leu Provérbios 31? Aquela mulher é um negócio de doido, meu irmão. Trabalha, levanta cedo, dá serviço para os empregados, põe comida na mesa, cuida do marido. E a Bíblia diz que a luz, quando chega a noite, a luz dela não se apaga não. Está prontinha, está bonita. Aquilo aqui é mulher. Eu tenho uma lá em casa. Glória a Deus. Você tem lá na sua casa, lá, marido? Aquela, vai ler lá, mulher virtuosa, Provérbios 31. Aí, maridos, lê lá
E aí se você fala assim, rapaz, essa mulher é minha, é a descrição da minha mulher que está aqui na Bíblia. Aí você vai lá e fala assim, aqui, você é aquela mulher que está lá em Provérbios 31. Eu sei que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas escreveram de você. Fala com ela, porque não é perfeita, eu não sou perfeito, mas Deus nos deu uma família. Leve ela para o lugar de encontro com Deus, que é o altar de Deus, com respeito, pelo exemplo e pelo perdão, porque eu não queria dizer